Nos documentários O Alferes e Alferes e Intendentes, abordou-se a ocupação do solo pojesuense, seu desbravamento e a construção do povoado até a consolidação do arraial, culminando a história de Bom Jesus do Itabapoana no século XIX em sua primeira emancipação em 1890, e finalizando a segunda obra com a chegada do vigário Antônio Francisco de Melo. O terceiro documentário, que fecha a trilogia sobre a história de Bom Jesus do Itabapoana, apresenta fatos e personagens históricos que marcaram época na edificação de nossa sociedade, seja no campo cultural, político ou empresarial, na primeira metade do século XX. Foram inúmeros personagens grandiosos que surgiram nessa terra, outrora desbravada e desenvolvida por fazendeiros e migrantes mineiros, e no século XX, com a influência da diversidade étnica que compõe o tecido social borgesuense até o presente, no século XXI. Apesar de terem surgido mais de uma dezena de personagens de envergadura histórica neste período, até mesmo de repercussão estadual e nacional, neste documentário o destaque será concentrado em dois personagens específicos, que juntos foram protagonistas na definitiva emancipação de Bom Jesus e em todo o processo desde bem antes das articulações terem avançado em meados da década de 1930. Que se definiu nossa identidade cultural com uma poderosa inclinação literária, com verdadeiros gênios que produziram verdadeiras obras-primas. No campo político, também tivemos uma revolução que resultou na soberania institucional do município, em uma luta que envolveu diversos atores e personagens históricos, travada no início da década de 1930 até 1938. Sou Antônio Francisco de Melo, nasci na freguesia da Chada, concelho de Vila do Nordeste, Ilha de São Miguel, Açores, em Portugal. Entrei para o seminário da Diocese de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, em 8 de agosto de 1880, fui ordenado sacerdote em 25 de agosto de 1888, na capela do Pátio Episcopal da Sé de Angra por Dom Francisco Maria de Souza Prado de Lacerda, bispo titular de Népolis e futuro sucessor do bispo de Angra. Cheguei no Brasil em 1895, primeiramente na cidade de Sapucaia, estado do Rio de Janeiro, onde ficaria até junho de 1899, quando tomei posse como pároco da Igreja do Senhor Bom Jesus, em Bom Jesus do Itabapoana. Quando cheguei aqui, me surpreendi com a devoção que a comunidade dedicava ao Divino Espírito Santo, que é uma tradição de minha terra natal, no arquipélago dos Açores, em Portugal, inicialmente me causando estranheza pelo fato dos festejos se darem em agosto, mas compreensível quando me apresentaram os motivos.
A partir de minha chegada em Bom Jesus, sugeri à comunidade adotou duas modificações nos festejos: a introdução do hino Alva Pomba, com um arranjo cadenciado que se tornou uma identidade própria do festejo em Bom Jesus, e a entronização com as relíquias visitando as residências das famílias. Devido ao apreço e à devoção ao Divino Espírito Santo, fizemos da festa de agosto a festa oficial do município, mesmo não sendo a data da emancipação política. A força desta tradição açoriana em Bom Jesus do Itabapoana se tornou uma marca secular e indelével em nossa história e nossa cultura. Estamos bem no início do século XX, em que Bom Jesus, ainda incipiente, dava seus primeiros passos na consolidação de uma cidade nos moldes do novo século XX, que se iniciava. O período era a República Velha, e o presidente Rodrigues Alves terminava seu mandato, passando o cargo para seu sucessor, Afonso Pena. As grandes cidades, em especial o Rio de Janeiro, sofriam uma nova política de urbanização, com a abertura de grandes avenidas e novas formas de habitação. O transporte ferroviário ampliava suas linhas de comunicação, facilitando a integração de diversas regiões, como é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, através da The Leopoldina Railway Company Limitada. O ciclo da borracha fez com que a região norte do país despontasse no cenário nacional e internacional. Na área da saúde, Oswaldo Cruz, à frente da Diretoria Geral de Saúde Pública, lutava contra diversas moléstias que assolavam o país, como a febre amarela e a peste bubônica. A primeira década do século XX também marcou o início da organização social popular em Bom Jesus do Itabapoana, quando Pedro Gonçalves da Silva e demais integrantes de nossa sociedade naquela época fundaram o Centro Operário, partindo ali a elaborar diversas atividades socioculturais para todas as camadas da sociedade. Não por acaso o nome era Centro Operário e abrangia majoritariamente os trabalhadores de Bom Jesus. Silvio Fontoura e Pedro Gonçalves da Silva Júnior, em 1906, fundaram o primeiro jornal de Bom Jesus do Itabapoana, entrando na era da comunicação impressa. Foi num tempo além deste tempo, tempo centenário de criar heróis, de produzir história, de embalhar no ontem, no tempo de agora. Foi ali, ao som das cantigas dos carros de boi, que se registrou o tempo de Zezé Borges. José de Oliveira Borges nasceu a 13 de novembro de 1895, em Barra do Pirapetinga, sendo o quarto filho de Francisco Borges Sobrinho e Maria Severina Borges. Nasceu na difícil época dos fogões de lenha, em que se cozinhava a comida da família e assavam na brasa os milhos verdes colhidos no quintal. Uma época encantada que se cristalizou na memória das comunidades. Casa da Fazenda, que o lampião iluminava. Nas noites chuvosas, clareia os nossos medos e nos aconchega nas histórias de assombração. Lampião de querosene, espião da vida, sabe tudo o que passa e vê tudo o que surge. Lampião de querosene, que saudades que tem. Na escola de Dona Consuelo Minuti, fez seus estudos primários, isso já em Arrozal de Santana, terceiro distrito de Bom Jesus do Itabapoana. Era a casa da comadre e do compadre, quando muito, uma vendinha para vender de um tudo. Eram poucas as necessidades e muitos os sonhos. A escola onde se aprendia o beabá e a matemática primeira. Do lado, a sombra gostosa do Jequitibá fazia a alegria dos recreios. O jovem José de Oliveira Borges era um menino feliz, correndo pelas colinas de Arrozal de Santana. Irrequieto, sabido e atirado,
cuja curiosidade e inteligência chamavam a atenção da professora desde os primeiros anos escolares. Era um tempo sem receio, só das secas, que secavam os riachos, crestavam o milho e perdiam o café. E os moinhos ficavam vazios e tristes por não poderem distribuir pela casa o aroma do café moído na cozinha. Em 1911, com a mudança de seus pais para Bom Jesus, começa a história do menino que viria a ser o grande político de nossa terra. José de Oliveira Borges, então adolescente, seria eleito o primeiro secretário do Centro Operário, entidade fundada por Pedro Gonçalves da Silva nos primeiros anos de nosso século. Eu, apesar de irmão do Zezé Borges, não participei muito da vida política dele. Sempre estive trabalhando fora, mas da vida pessoal eu conheço muito bem. Ele foi um homem que teve participação em tudo, em Bom Jesus. Tanto como prefeito, em que ele incentivou o escoteirismo em Bom Jesus. Foi um incentivo muito grande para as crianças. E também a vida particular dele, o que eu tenho a dizer é que era um homem de uma das maiores expressões de solidariedade humana. Ele hospedou em casa dele, durante muitos anos, pessoas carentes, inclusive famílias inteiras. E ele tinha 10 filhos. A casa de Zezé foi durante este tempo, todo o tempo que ele viveu, uma emergência social em Bom Jesus, porque prestou assistência às pessoas carentes e necessitadas, inclusive no convívio com eles e com a família. No ano de 1922, foi que começou a sua vida pública a contar da sua primeira investidura em cargo legislativo. Nessa época, ele foi eleito vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, representando com brilhantismo o 10º distrito daquele município. O ano de 1922 foi marcado por grandes transformações político-sociais, que viriam influenciar profundamente o futuro político do Brasil. O descontentamento com a política corrupta dos grandes cafeicultores e a desmoralização das eleições conduziram à revolta dos 18 do Forte de Copacabana, que lavaram com sangue páginas tristes de nossa história. A Revolução de 1930, que estabeleceu o governo provisório de Getúlio Vargas, encontra José de Oliveira Borges, ao lado do presidente Washington Luiz, deposto pela Aliança Liberal. Zezé Borges permaneceu até 1938 sem exercer qualquer cargo público, alijado que estava das elites dominantes. Um expoente da classe média, forjado na luta árdua do dia a dia pela preservação dos anseios mais legítimos da comunidade. Cidadão solidário, amigo das horas difíceis, político íntegro, fiel aos compromissos assumidos que o fizeram um líder respeitado a serviço de sua terra e de seu povo, cujo reconhecimento é o testemunho das homenagens que lhe estão sendo prestadas nesta data. Os grandes amigos aparecem, figuras humanas importantes na trajetória político-social do nosso homenageado. Hernani do Amaral Peixoto, grande amigo de Zezé Borges, dedicado, leal, companheiro de todas as ocasiões e de todas as intempéries, que a história reconheça a inesquecível parceria, enaltecendo neste centenário uma amizade que o tempo só conseguiu embelezar e fortalecer. A riqueza histórica de Bom Jesus do Itabapoana, na primeira metade do século XX, pode ser mensurada pela quantidade de grandes personagens que viveram nesse período, seja os remanescentes do final do século XIX, como Pedro Gonçalves da Silva Júnior, Coronel Luiz Vieira de Rezende e Padre Melo, que chegou bem no finalzinho
do século XIX, como os que chegaram e nasceram em Bom Jesus a partir de 1900. Não há, em nenhum outro período de nossa história, com tantas mentes brilhantes que viveram nessa terra. Personagens como Silvio Fontoura, Osório Carneiro, Dr. Seródio, Otacílio de Aquino, Romeu Couto, Atos Fernandes, José Taruquela, César Ferola, Boanerges Silveira e os filhos Roberto e Bagé Silveira, Guilherme Figueiredo, Gautier Figueiredo, Olívio Bastos e os filhos Ézio Luciano Bastos, Amália Teixeira e os imigrantes libaneses, que juntos lapidaram e desenvolveram nossa cultura em todos os aspectos.
O início do século XX foi marcado pelas iniciativas de organizações sociais em Bom Jesus de Itabapoana. Primeiro na fundação do Centro Operário, por volta de 1904, e logo a seguir a fundação do primeiro jornal, o periódico Itabapoana, em 1906. E a partir de 1910, tivemos o surgimento de agremiações esportivas, sendo a primeira a ser fundada o Pirapitinga Futebol Clube em 1910. A seguir tivemos o Olímpico Futebol Clube em Bom Jesus em 1914 e depois o União Barrense na Barra do Pirapitinga em 1918, sendo esses os primeiros times que surgiram entre 1910 e 1920. Um dado histórico ainda não descoberto é sobre como as primeiras famílias que se estabeleceram no século XIX obtinham a água para o consumo diário. Não se tem nenhuma informação ainda sobre qualquer sistema de abastecimento nas residências e imóveis comerciais, pelo menos até 1919, mediante o vestígio histórico existente na margem da rodovia RJ 230, na saída do bairro Santa Rosa, que é a ruína hidráulica da Cachoeira Santa Rosa, popularmente conhecida como Solar do Minotauro, que tem todas as características de ser uma antiga estação de captação e decantação para purificar a água para consumo humano, em uma época em que não havia tratamento químico. Na ruína hidráulica, temos uma inscrição com duas datas, 15 de agosto e 1919, levando à interpretação que a obra tenha iniciada na festa de agosto e concluída no ano de 1919, que coincide com o início de uma série de construções concluídas a partir de 1920, localizadas mais próximas ao nível do rio Itabapoana, no centro de Bom Jesus, o que tornaria possível a estação levar a água pela gravidade até esta área da cidade. Teríamos, em tese, um indício de planejamento urbano posto em prática em um momento histórico de acelerado crescimento urbano em Bom Jesus de Itabapoana.
Até 1920, a economia de Bom Jesus do Itabapoana era majoritariamente rural, seja na produção de café, na pecuária que se despontava desde o início do século XX, e o comércio rudimentar, que havia se estabelecido ainda na metade do século XIX, com segmentos voltados exclusivamente para a sobrevivência dos moradores do arraial, sem perspectiva de crescimento ou de contribuir com o desenvolvimento, até a chegada dos imigrantes libaneses, que modificaram o perfil do comércio local, trazendo de fora utensílios domésticos que antes não eram comercializados, como tapeçarias, tecidos, utilidades para o lar, iniciando a ocupação da Rua Buarque Nazaré, com seus estabelecimentos comerciais situados na parte próxima ao rio Itabapoana. Muitos desses imigrantes libaneses se destacaram no desenvolvimento da sociedade bom-jesuense, como o professor Jorge Chikri Mansur Obaika, o comerciante Mansur Turques, os deputados estaduais caçados pelo AI-5 em 68, Michel Saad, Salim Saad, mas em especial merece a citação destacada nesta obra, o comerciante e empreendedor Merij Rana Saad, que além de grande negociador de café, foi ele quem construiu o Cine Teatro Monte Líbano em 1950, resistindo às tentações da especulação imobiliária em Niterói para investir na terra onde ele prosperou. O principal responsável pelo início da era dos grandes empreendimentos comerciais em Bom Jesus também foi um imigrante, mas este português, Guilherme de Souza Figueiredo, que inicialmente chegou em Airituba, Palmital, distrito de São José do Calçado, Espírito Santo, por volta de 1904. E entre 1905 e 1906, ele se muda para Arrozal de Santana, fundando a fazenda Monte Azul, e logo a seguir passou a empreender no comércio de Rosal, criando o Café Monte Azul e a empresa G. Figueiredo, que comercializava tudo que uma cidade necessita para se desenvolver, inclusive agregando ao grupo uma empresa de transporte rodoviário, a primeira a transportar passageiros entre Rosal e Bom Jesus. E na década de 1930, ele abre a G. Figueiredo em Bom Jesus, onde a empresa se tornou referência do desenvolvimento de Bom Jesus na primeira metade do século XX. Em Bom Jesus do Itabapoana, a firma G. Figueiredo e Companhia, o seu estabelecimento 7, dedicando-se esta firma ao comércio em geral, por atacado e varejo, impõe-se em todo o município como uma das mais importantes organizações comerciais, conceito que tem aumentado sempre nos seus muitos anos de existência. São vastos os seus armazéns e grandiosos os seus estoques, índice da importância do seu comércio e do volume das suas transações. Em todo o município, a firma G. Figueiredo e Companhia representa uma garantia de seriedade absoluta imposta pela lisura de seus negócios e qualidade de suas mercadorias. Na sua seção de tintas encontra-se a melhor marca da especialidade. As vendas a crédito são eficientemente controladas por cadernetas. Os cereais, como todas as mercadorias, são compradas pela firma em grande escala, possibilitando-a a realizar suas vendas por preços sem concorrência, observando-se sempre o máximo escrúpulo nas pesagens. Toda a mercadoria é de primeira qualidade e das melhores procedências nacionais e estrangeiras, não poupando G. Figueiredo e Companhia sacrifícios de qualquer espécie para bem servir a sua numerosa freguesia que aumenta dia a dia. Também nas seções de artigos domésticos, ferragens e materiais elétricos, observa-se a variedade do estoque e qualidade dos artigos. Os aparelhos elétricos vendidos pela firma só são entregues depois de muito bem cuidados e revisados.
Todo o movimento de vendas a dinheiro é controlado na caixa. É amplo o armazém de Sacaria para conter o grandioso estoque necessário à realização das grandes vendas pelo atacado que a firma realiza. O sócio da firma, Sr. Gilson Figueiredo, controla pessoalmente o livro de estoque para que não falte nunca mercadoria em abundância. O Cimento Paraíso é representado em toda a região por G. Figueiredo e Companhia, que o distribui em seus caminhões. Chega um possante caminhão Mercedes-Benz, comprado pela firma para aumentar a sua frota de distribuição. Constantemente chegam mercadorias adquiridas pela firma das mais variadas procedências e são descarregadas nos armazéns centrais e dali seguirão para a filial que G. Figueiredo e Companhia mantém na cidade de Rosal. A frota de caminhões de distribuição da firma é bastante numerosa e o pessoal que a conduz são choferes muito competentes e hábeis. Impôs-se a instalação de um posto de lavagem, conservação e lubrificação dos veículos pertencentes à firma, para que não se verifiquem interrupções nos seus constantes serviços de transporte de mercadorias. Chega nova partida de vergalhões de ferro para concreto que é armazenada. O depósito de vidraçaria e materiais para construção está também sempre repleto de mercadoria, constantemente renovada devido ao grande movimento desta seção. No depósito de cerâmica, encontro os clientes de G. Figueiredo e Companhia, manilhas de primeira qualidade e de todas as bitolas. O estoque de tubos de ferro galvanizado é também grandioso. No departamento de vidros em chapas laminadas, é igualmente grande o movimento para atender aos pedidos. Nesta seção, como em todas as da firma, possui G. Figueiredo e Companhia pessoal habilitado que realiza todos os trabalhos especializados com a máxima perícia e perfeição. G. Figueiredo e Companhia, exigindo ampla carta para a mola de seus empregados. Esta funcionária do escritório é hábil na máquina de calcular. O Sr. Álvaro Moreira, sócio caixa da firma, traz sempre em perfeita ordem o movimento financeiro da organização e vemos-lo atendendo a um pagamento realizado por um cliente. O hábil contabilista Sr. José Ari Bochá é o competente contador de G. Figueiredo e Companhia e no vasto livro diário, modelo de sua invenção, realiza um complexo lançamento. O Sr. Álvaro Moreira dita para a datilógrafa uma extensa relação de clientes da firma. Sob orientação do Sr. Boixá, verifica-se a contabilidade da torrefação Monte Azul, assistida por Álvaro Moreira. O falecido fundador da firma, Guilherme de Souza Figueiredo, é sempre lembrado. Como competente e dinâmico homem de negócios, o Sr. Gautier Pontes Figueiredo, titular da firma, entela-se de todos os negócios de sua organização e o alto cargo de prefeito local que exerce não o faz descurar de seus negócios. Os sócios Gautier e Gilson Figueiredo
Estudo negócios para o engrandecimento de sua importante organização, enquanto saboreia o café Monte Azul, manipulado na torrefação da firma. Carro de entregas do já famoso café Monte Azul. Procede-se agora ao empacotamento e a pesagem rigorosa do café Monte Azul na sua embalagem especial, que depois de fechada está pronta para ser entregue aos seus inúmeros apreciadores. A reputação desta marca de café é tão grande que já se criou esse slogan: quem café Monte Azul não toma, ou se envenena ou se embroma. O incipiente Arraial do início do século XX, no final da década de 1920, já se apresentava como uma cidade em pleno desenvolvimento, com a população crescendo na mesma medida que acelerava o avanço imobiliário, demandando uma infraestrutura urbana mais adequada do que a herdada pelos fundadores do século XIX. A antiga ponte de madeira que ligava os dois Bom Jesus era estreita e, com seus quase 50 anos de uso, já não oferecia segurança plena. E foi no dia 9 de julho de 1927 que inaugurou a ponte de concreto que une as duas Bom Jesus até os tempos atuais. Na época, em solenidade que contou com as presenças dos governadores Feliciano Sodré, do estado do Rio de Janeiro, e Florentino Avidos, do estado do Espírito Santo. Na foto oficial do ato solene, causa espécie a ausência de Padre Melo, que foi o principal interventor urbanista de Bom Jesus de Itabapoana na primeira metade do século XX. A identidade cultural de Bom Jesus de Itabapoana se norteou pela literatura através da imprensa escrita, tendo sido lançados uma dezena de jornais entre 1906 e 1946. É uma época que era inviável a publicação de livros. Com isso, os poemas, crônicas e artigos encontravam abrigos nos jornais da época. Partindo de 1906, com a fundação do periódico Itabapoana, que inicialmente durou de agosto de 1906 a dezembro de 1907, com o fundador e redator Silvio Fontoura, secretário Pedro Gonçalves da Silva Júnior. Depois, o mesmo Itabapoana teve uma segunda fase entre julho de 1911 e abril de 1916, sob propriedade de Menezes Vanderlei e tendo como diretor-gerente Lauro Vanderlei. Entre novembro de 1916 e dezembro de 1917, tivemos o Correio Popular, com Jerônimo Tavares como diretor, Pedro Gonçalves da Silva como secretário, Coronel Francisco Teixeira de Oliveira como diretor e Romeu Tostes como gerente. Na sequência, tivemos a terceira fase do Itabapoana, com o diretor proprietário Renato Vanderlei. Depois o jornal Nossa Terra, entre dezembro de 1924 e agosto de 1925. Entre janeiro de 1925 e maio de 1925, José Pereira Rabelo e Pedro Flores fundaram o jornal A Cidade. Entre maio e julho de 1925, Padre Melo veiculou o jornal A Paróquia. Entre novembro de 1926 e março de 1927, tivemos em circulação o periódico O Liberal, com Antônio Costa Freitas como diretor, Otacílio Ramalho e César Ferola como redatores. O jornal O Norte funcionou entre março de 1928 e dezembro de 1928, tendo Padre Melo como redator e Dr. Oliveira Cunha como secretário. O Bom Jesus Jornal circulou entre março de 28 e agosto de 1928, com José Taroquela Almeida como diretor proprietário, Preserpino Filho como gerente e Renato Vanderlei, Willis Cunha e Osório Carneiro como redatores.
O jornal O Momento, em setembro de 1930. Osório Carneiro funda o jornal A Voz do Povo, que tem curta duração e é retomado em definitivo em 1932. Ainda tivemos, na década de 1930, o jornal Meu Campinho, de curta duração, que tinha como diretor e redator Padre Melo. E o jornal Norte Fluminense, que foi fundado em 1946. A Revolução de 1930, que derrubou o presidente Washington Luiz e alçando Getúlio Vargas à presidência da República, teve simultaneamente duplo reflexo em Bom Jesus do Itabapoana. O levante político buscando a definitiva emancipação de Bom Jesus e uma profunda crise social que trouxe miséria e fome na camada periférica da sociedade bonjesuense. E em ambos os acontecimentos históricos, Osório Carneiro foi personagem protagonista. Osório Carneiro nasceu em 12 de julho de 1898 em Laje do Moriaé e chegou em Bom Jesus de Itabapoana em novembro de 1927. A princípio, lecionando em sua residência, tendo entre seus alunos Badger Silveira, que no futuro viria a ser governador do estado do Rio de Janeiro. Em 1928, ele fundou o Bom Jesus Jornal. E em 1930, ele funda o jornal A Voz do Povo, sendo também nomeado como delegado de polícia pelo governo interventor, que tomou posse com a Revolução de Vargas. Como Bom Jesus de Itabapoana era o 10º distrito de Itapiruna, aqui não havia juiz, promotor ou qualquer outra autoridade, a não ser o comandante do destacamento policial militar existente na época. Com isso, ele passou a ser a principal autoridade do vilarejo, e enfrentando situações típicas de uma terra sem lei, como a própria violência policial que havia na época, com o histórico de prisões arbitrárias e espancamentos na carceragem local, fazendo com que o senso humanitário de Carneiro viesse a intervir contra essas práticas, no qual ele determinou que todas as prisões somente se dariam com sua ordem, alertando ainda sobre as consequências sobre a truculência policial de seus comandados. Destaque-se ainda sua atuação para pacificar o ambiente na zona de Meretrício, a famosa Guaxa, que já existia em Bom Jesus na década de 30, conversando com as garotas de programa, frequentadores e donas de pensões sobre a nova ordem estabelecida pelo novo comando policial local, alertando que não havia tolerância para brigas, gritarias, fofocas, bebedeiras excessivas e toda sorte de perturbação. O período conflituoso na Revolução de 30 durou aproximadamente 4 meses de conflitos, de atos de paralisações no país inteiro, sendo suficiente para gerar uma grave crise econômica e de abastecimento no comércio das pequenas cidades do interior do país, criando sérias dificuldades para os comerciantes bonjesuenses e, por consequência, o aumento do desemprego, que gerou uma verdadeira crise humanitária na periferia de Bom Jesus, com relatos estarrecedores sobre a fome feitos pelo próprio Osório Carneiro, quando ele teve a iniciativa de usar o jornal A Voz do Povo para promover uma campanha de arrecadação de alimentos e donativos para as dezenas de famílias miseráveis que haviam em Bom Jesus de Itabapoana na década de 30.
A situação era de tamanha gravidade que chegou a faltar sal no mercado local, devido às paralisações efetuadas pelos transportadores, vias férreas, durante a Revolução, tendo Osório Carneiro que ele mesmo providenciar um caminhão do produto no Espírito Santo para inicialmente abastecer os estabelecimentos comerciais. Mas mediante a falta de escrúpulos de alguns comerciantes que elevavam o preço do sal de maneira absurda, ele mesmo recolheu a mercadoria e vendeu diretamente para as famílias carentes ao preço de custo, pois essas eram as mais atingidas pela crise. Osório Carneiro sempre se notabilizou pela empatia e pela defesa dos desfavorecidos da então incipiente sociedade bonjesuense. No discurso para a inauguração da ERMA, o Almirante Amaral Peixoto disse que se os Estados Unidos tinha a estátua da liberdade, aqui em Bom Jesus, José de Oliveira Borges mereceria a estátua da lealdade. Então, é importante salientar que José de Oliveira Borges nasceu em 13 de novembro de 1895 em Barra do Pirapitinga, filho de Francisco Borges, sobrinho e Maria Severina Borges. E vindo lá da zona rural, como a gente fala, Borjarada, veio da Ilha da Terceira e veio aqui fazer Bom Jesus grandioso. Passado o momento traumático que resultou no início da Revolução de 1930, o governo Vargas começava a apresentar resultados e disseminar novos ares na política bonjesuense, principalmente a partir de 1934, com dois acontecimentos históricos, que foram determinantes para o levante final bonjesuense em direção ao objetivo postulado desde 1895, a definitiva emancipação. Sendo o primeiro fato a eleição do bonjesuense César Ferola a deputado estadual, tornando ele a voz necessária na Assembleia Legislativa para a luta que se intensificava. A partir de 8 de maio de 1892, houve uma rebelião aqui em Bom Jesus. O povo bonjesuense reuniu-se e contra o governador Pociúncula, nós nomeamos o nosso prefeito, nomeamos os nossos vereadores, estabelecemos a nova prefeitura ali no prédio do Bigodel e fizemos a rebelião que nós nunca aceitamos. Então, vejam bem, porque Bom Jesus, os bonjesuenses têm tradição de dignidade, de luta pelos seus ideais. Então, a partir de 8 de maio de 1892, quando nós passamos a ser distrito de Itaperuna, começa uma luta incessante para resgatarmos e para conquistarmos de novo a nossa emancipação. E nunca foi fácil, porque Itaperuna não queria nos dar a nossa emancipação, sabe por quê? Porque aqui era um solo rico, gerava muita riqueza. Itaperuna não nos queria autônomo. Muito bem. Em 1934, o português Manuel Seródio constrói esse prédio. Em 1934, ele constrói esse prédio, o prédio Seródio. Muito bem. 2 anos depois, em 6 de junho de 1936, foi dado um passo importante, porque
porque foi estabelecida a subprefeitura de Bom Jesus. Itaperuna teve que ceder uma subprefeitura para Bom Jesus. E quem foi o subprefeito? José Vieira Seródio, que está aclamado como médico, ele está ali, tem uma erva dele ali, mas poucos sabem que ele foi o subprefeito, primeiro subprefeito de Bom Jesus, um grande líder político. E isso aqui foi importante para dar a segunda emancipação de Bom Jesus. 3 anos depois da subprefeitura, Bom Jesus alcança finalmente a sua segunda e definitiva emancipação. Foi nomeado prefeito Zezé Borges, graças ao ato do comandante Amaral Peixoto, o nome daquela praça lá na rodoviária. O processo político que resultou na definitiva emancipação de Bom Jesus do Itabapoana teve seu início em 1934, quando César Ferola se elegeu deputado estadual, sendo ele, em 1936, quem requeriu junto a seus pares legislativos a realização de um plebiscito entre os bonjesuenses pela manifestação sobre emancipar o 10º distrito de Itapiruna. Mas este processo contou com diversos personagens e protagonistas, como João Catarina e o coronel Luiz Vieira de Rezende, nos primeiros anos da década de 30. Osório Carneiro, que fez do jornal A Voz do Povo o mensageiro da soberania municipal. O general Fernando Lopes da Costa e os 2 artífices, Padre Melo e José de Oliveira Borges. O primeiro por sua notável liderança comunitária local e o segundo pela consolidada liderança política regional e a sólida relação de amizade que nutria com o interventor do estado do Rio de Janeiro, o Marechal Hernani do Amaral Peixoto. A consagração da luta de uma sociedade que perdurava 48 anos foi no dia 14 de dezembro de 1938, quando o interventor Marechal Hernani do Amaral Peixoto publicou decreto tornando o 13º distrito de Itapiruna no município de Bom Jesus do Itabapoana como o 1º distrito, Santo Antônio de Calheiros como o 2º distrito, Rosal, 3º distrito e Liberdade, 4º distrito. Pirapitinga e Barra do Pirapitinga e sub-regiões eram vinculados ao 1º distrito, Bom Jesus sede. A instalação do município se deu no dia 1º de janeiro de 1939, tendo o prédio do Big Hotel como sede da prefeitura que surgia, salientando que Zezé Borges foi nomeado prefeito no mesmo dia do decreto da emancipação, no dia 14 de dezembro de 1938. Zezé Borges governou com arrojo, implantando a estrutura administrativa da prefeitura, abrindo estradas nos distritos e iniciando o calçamento de ruas, salientando que na época era um governo também interventor, onde ainda não havia Câmara de Vereadores. Era um governo transitório até a definitiva consolidação constitucional do município. E Zezé Borges acabou abdicando do mandato em 1945, sendo sucedido por Pedro Ribeiro da Silva e posteriormente por Oliveira Teixeira. Apesar do protagonismo conferido nas atuações e influências de Padre Melo e Zezé Borges, na culminância do processo emancipatório de Bom Jesus do Itabapoana, dentro do contexto histórico do município, um terceiro personagem ganha relevância extra a esses 2 mencionados. Não que ele tenha atuado de maneira efetiva entre 1934 e 1938. Pelo contrário, ele já tinha idade avançada. Ele participou como apoiador político, disponibilizando seu gigantesco prestígio político, mesmo com mais de 80 anos, como se confere na placa de instalação da subprefeitura no edifício Seródio, em 1936, contando a sua presença. O coronel Luiz Vieira de Rezende é o único personagem histórico de Bom Jesus do Itabapoana a participar das 2 emancipações, sendo ele o presidente da intendência, o equivalente a prefeito, no ano de 1891, e quando se consumou a definitiva emancipação, ele tinha 84 anos e ele vindo a falecer em fevereiro de 1943.
história da música em Bom Jesus do Itabapoana se iniciou nos idos de 1864, quando chegou o primeiro piano em Rosal, na fazenda da família Saviano. E ainda no século XIX tivemos em Bom Jesus o surgimento da primeira corporação musical, a Banda do Maestro Félix, em 1880. A segunda banda, que durou de 1889 a 1895, era a Banda dos Garotos. A terceira banda, de 1911 a 1916, era a Lira da Mocidade. De 1911 e 1914 também tivemos a Lira Democrata. De 1918 a 1919, a Lira do Comércio. 1920 a 1921, a Banda do Tiro 307. Em 1921 a 22, a Lira dos Operários. Em 1922 até hoje, a Lira 14 de Julho de Rosal. De 1926 a 31, a Lira Futurista. E em 1939, fundada com o nome Sociedade Musical União Operária, em agosto de 1941, passando a chamar, até os dias atuais, a Lira Operária Bom Jesuense. Em 1947 foi o ano que marcou a despedida de Padre Melo, que faleceu no dia 13 de agosto, deixando um legado político e cultural perpetuado, dedicando 48 anos de sua vida às transformações de Bom Jesus do Itabapoana, com notável atuação na mídia impressa, nas artes literárias e no movimento político que resultou na definitiva emancipação de Bom Jesus. Padre Melo foi um personagem controverso em dados aspectos, como na sua atuação como urbanista de Bom Jesus, no qual ele não se mostrou genial como na literatura ou sábio e dinâmico líder político que articulou com desenvoltura pela emancipação do município. Ele não se preocupou, por exemplo, com o avanço imobiliário em direção do Rio Itabapoana, mesmo com a grande enchente ocorrida em 1906, que chegou a destruir a ponte de madeira construída em 1878. Ele vislumbrava o Monte Calvário como a Cidade Alta, com sua proposta de instalar um bairro aprazível na localidade que hoje é uma comunidade com sérios problemas estruturais e sociais, bem como ele se mostrou com visão limitada ao vislumbrar na Avenida Padre Melo, que ele abriu em 1906, como a chegada de Bom Jesus, ou seja, por não ser um visionário do urbanismo, ele somente previu Bom Jesus do Itabapoana até o bairro de Amácia. Na seara religiosa, o legado de Padre Melo é inexistente. Como padre, ele somente é lembrado pela fascinante fachada arquitetônica da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, sem promover nenhuma obra social para acalentar os miseráveis de Bom Jesus, que já eram muitos em 1930. Não se tem notícia de nenhuma capela construída por ele nos distritos. Inclusive, ele permitiu que Calheiros ficasse 22 anos sem capela alguma, salientando ainda que a torre de 22 metros, onde está a imagem do Senhor Bom Jesus no topo,
construída pelo vigário português em 1924, contava com um erro de engenharia grave, que fez com que o Monsenhor Francisco Apoliano intervisse na construção de uma grande coluna no interior dela para dar sustentação à torre que estava condenada em menos de 50 anos de construída. Zezé Borges penetra em profundeza em sua terra num gesto de coragem, fazendo sua história com firmeza, fiel representante de personagem, mantendo do ideal a chama acesa, participante ativo da engrenagem, vereador, prefeito foi defesa, a Assembleia levou sua mensagem. Ao forjar um futuro luminoso, quis elevar a amada Bom Jesus, o incansável amigo prestimoso. Um nome honrado, teve fama e glória, bom político e pai, fazendo jus à homenagem eterna e meritória. E dizer que aqui estou como filho de um dos seus maiores amigos, Josino Garcia de Figueiredo. Josino Garcia de Figueiredo sempre foi um cidadão que participou da política de Bom Jesus do Itabapoana, ao lado dessa eminente figura do passado que foi José de Oliveira Borges, que tantos serviços prestou à nossa comunidade. Josino Garcia era um elemento amigo e homem de primeira linha de José de Oliveira Borges. Eu tenho a impressão que meu pai nunca soube que ia votar em Bom Jesus do Itabapoana em pessoas que não fossem ligadas a José de Oliveira Borges ou ele mesmo próprio como candidato. Era um homem de sua inteira confiança. Meu pai participou, enquanto vida teve, sempre politicamente ao lado de José de Oliveira Borges. E nem por isso nunca se valeu do seu prestígio político junto à comunidade e a José de Oliveira Borges também para levar nenhuma vantagem pessoal. Nenhum filho seu, nenhum familiar seu participa de órgãos de governo por influência política. Bom Jesus do Itabapoana cultua os seus líderes e um município que não cultua a vida dos seus líderes não tem história. Então José de Oliveira Borges é um homem que participou efetivamente do desenvolvimento de Bom Jesus do Itabapoana, sendo prefeito por 2 vezes, deputado, vereadores, e todas as reivindicações, todos os melhoramentos que na sua época vieram para Bom Jesus vieram através de seu intermédio. Em 1947, a emancipação de Bom Jesus do Itabapoana chega ao seu momento de instalar o governo constitucional, promovendo as primeiras eleições para eleger prefeito e vereadores, sendo esta realizada em setembro de 1947, tendo o ex-prefeito de Itapiruna, Alfredo Portugal, se elegendo prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, com 2.994 votos, derrotando o ex-deputado estadual e um dos protagonistas da emancipação de 1938, César Ferola. Para o Poder Legislativo, foram eleitos 13 vereadores: Antônio Tinoco de Oliveira, o mais votado e presidente da Câmara, Cristóvão Padilha, Abílio Saviana, Agostinho Boixá, Ézio Bastos, Gautier Figueiredo, Mário Nunes, Dr. José Duarte Vieira, Lau Monteiro de Carvalho, Dr. José Vieira Seródio, Dirceu Cabral Henriques, João Gomes de Figueiredo e Tito Nunes da Silva, sendo Lau Monteiro de Carvalho substituído por Carlos Marques Brambila. No mesmo ano, foram realizadas as eleições estaduais, tendo sido eleito o comandante Raimundo de Macedo Soares ao governo do estado. E 2 bonjesuenses se elegeram deputados estaduais constituintes, Zezé Borges e Roberto Silveira. A força política de Zezé Borges restou demonstrada, com 9 dos 13 vereadores eleitos serem do seu partido, o PSD. A eleição municipal de 1950 foi a mais acirrada da história de Bom Jesus, com Gautier Figueiredo vencendo Antônio Tinoco, aliado de Zezé Borges, por apenas 2 votos de diferença,
e Zezé Borges se elegendo vereador e assumindo a presidência da Câmara de Vereadores. Nas eleições de 1954, Zezé Borges se elege com votação consagradora para o seu segundo mandato como prefeito, desta vez levado à chefia do Executivo Municipal pela votação popular. O legado cultural de um povo talvez seja um dos mais preciosos patrimônios que uma sociedade deve preservar. E se tratando do campo literário e da comunicação sociocultural, temos nesta imagem um resumo do quão grandiosa foi a geração de personalidades que viveram e nasceram em Bom Jesus entre 1900 e 1950, que deixaram preciosidades em forma de poesias, sonetos, artigos, crônicas e manifestos, que estão devidamente organizados em diversos livros, acessíveis na Biblioteca do Espaço Cultural Luciano Bastos. Quem sabe um dia o poder público compreenda o valor deste legado literário e invista na digitalização de todas as obras escritas em livros, para ampliar ainda mais o acesso à sociedade. No campo humano e social, 4 personagens ganham destaque nesse documentário: Pedro Gonçalves da Silva Júnior, Coronel João Manuel Teixeira, este pai da professora Mária Teixeira e do Dr. Napoleão Liro Teixeira, Zezé Borges e Osório Carneiro, que junto foram os protagonistas das ações voltadas aos mais necessitados desde o início do século XX, como Pedro Gonçalves da Silva Júnior, fundando o Centro Operário, promovendo ensino e cultura aos trabalhadores, também fundando com Silvio Fontoura o primeiro jornal de Bom Jesus, com uma linha editorial voltada exclusivamente aos interesses da coletividade, priorizando os excluídos da sociedade. Zezé Borges, como bem disse seu irmão Severino de Oliveira Borges, fez da sua casa uma verdadeira emergência social em Bom Jesus, se notabilizando por suas atuações coletivas desde a adolescência, quando ingressou na vida pública como membro diretor do Centro Operário. E Osório Carneiro, como jornalista, atuava com vigor na defesa dos mais necessitados, chegando a promover campanhas de arrecadação de alimentos do comércio local. E como delegado da Revolução, ele cessou com as prisões arbitrárias e os espancamentos na carceragem. A história nos oferece 2 faces reflexivas: a exaltação dos grandes nomes do passado e seus grandes feitos, e os erros cometidos por esses mesmos personagens, como forma de subsídio e aprendizado para reflexões sobre não cometer os mesmos erros no presente e assim não comprometer o futuro. Quase morro de saudade, ó bom Jesus, terra de hospitalidade, longe de ti, ó bom Jesus, morro de saudade, vem os montes verdejantes, lá no alto do Calvário, todos nós juntos em pés, venerando o santuário, tua garota é formosa e gentil, ó bom Jesus.